Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém, igreja. Dando continuidade ao nosso culto da manhã desse domingo. Quem puder ficar de pé, vamos ficar de pé. Júnior, coloca pra gente, por gentileza, Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 12. Nós vamos ler versículo 29 e 30 nesse momento. Amém? Amém? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as suas forças. Este é o primeiro mandamento. Amém? Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, muito obrigado pela tua palavra, Pai. Pai, usa-me conforme o teu instrumento, conforme o teu querer, para que tudo que seja falado aqui, Pai, esteja de acordo com o teu querer, de acordo com a tua vontade. Abra nosso entendimento, abra nosso coração, para que possamos entender tudo que o Senhor tem para nós nessa manhã. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. A igreja pode sentar. Jesus, nessa passagem, ele estava respondendo a um escriba, né? Esse escriba, ele tinha ouvido Jesus debater com os fariseus e os saduceus. E esse escriba, ele perguntou a Jesus qual era o primeiro de todos os mandamentos. E Jesus respondeu citando o Shema, descrito em Deuteronômio 6,4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Deuteronômio 6,4. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Erra. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Amém? E esse mandamento era colocado nas mãos e nas testas dos judeus. E também era fixado, né, nos umbrais das casas. Até hoje ainda coloca na parte direita de quem entra. É o mezuzá. É uma caixinha que contém uma parte do pergaminho dos versículos de Deuteronômio 6, 4, 9 e 11, 12 a 31. Coloca para a gente, Júnior, por gentileza, Deuteronômio 6, do versículo 6 ao 9. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-se, levantando-se, e também a atarás por sinais na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Deuteronômio 6, de 6 a 9. Não sei se os irmãos já repararam, em alguns filmes, em alguns documentários, tem alguns judeus ortodoxos que eles colocam umas caixinhas com fita nas mãos e nas testas. Não sei se os irmãos já repararam isso. Ali é uma parte da lei. E tem também o Shema, isso que nós lemos, para que eles nunca se esqueçam da lei de Deus. Amém? E Jesus, ele cita esse Shema, que é a declaração central judaica, da fé judaica. Ele cita ao escriba, afirmando que só há um Deus, o Criador e Rei, a quem toda adoração e lealdade pertence a Ele. E que o amor ao Senhor deve ser total e integral. Lembrando, amados, que Jesus, ele também é o próprio Deus, amém? O Deus encarnado, amém? E a nossa adoração deve ser completa, como está no Shema. De todo o teu coração, nosso sentimento, nosso coração. De toda a sua alma, a nossa confiança. A alma como essência da vida. De todo o nosso entendimento e mente. A nossa inteligência, o nosso discernimento, o nosso conhecimento da grandeza de Deus. E de todas as nossas forças, o nosso corpo, nossas ações, nosso esforço, nossa dedicação total, mesmo em tempos difíceis. Amém? E essa adoração a Deus tem que ser acima de tudo.
é superar o nosso amor egoísta, nosso auto-amor egoísta, e nós voltarmos totalmente ao Senhor. É deixar para trás essa nossa tendência natural de buscar reconhecimento e adoração própria. Tem algumas pessoas que até falam, né, a síndrome de Lúcifer, que é você buscar a adoração, você buscar ser reconhecido. Embora tem um estudioso, um psicólogo estudioso dos Estados Unidos, que ele fala do complexo de Lúcifer, né? Que é aquela pessoa que ela é boa, mas quando lhe dá alguma autoridade para ela acaba fazendo coisas ruins. Porque ela acha que ela tem autonomia para isso. E praticamente foi o que Lúcifer fez, né? Quando ele se rebelou contra o Senhor. Ele achava que tinha autonomia de ser maior do que o Pai. Mas isso é outra história. Amém? O que eu quero colocar nessa manhã é que nós devemos ter o nosso amor voltado totalmente a Deus. Colocar esse amor em prática. É um amor que se manifesta através das nossas ações concretas, de obediência e serviço a Ele. Não apenas em palavras ou em pensamentos. Os versículos que lemos em Marcos 12, 29 e 30, lá no início, né? É um chamado à dedicação exclusiva a um só Deus. O único Deus e verdadeiro Deus. Criador dos céus e da terra e de tudo que há. E nós colocarmos esse amor nele é o que dá sustentação a um relacionamento espiritual com o próprio Pai. Amém? Como a irmã Alva sentiu falta no culto passado, olha para a pessoa que está próxima para você e fala para ela: tem um relacionamento com o Pai. E ele vai ter um relacionamento com você. Amém? Amém ou não amém? Na semana passada eu falei que os evangelhos eles não se encerram na sexta-feira, onde Jesus foi crucificado. Mas ele se prolonga. É claro que na sexta-feira, né, quando Jesus falou está consumado, ele consumou o nosso resgate na cruz. Mas o evangelho ele continua através do ensinamento dos seus discípulos e durante séculos e séculos chega até nós. E é esse ensinamento que nós devemos levar aos outros. Pregar a palavra de Deus. Porque muitos acreditam que na sexta-feira santa se encerrou tudo. Mas no domingo da ressurreição, Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. E nós devemos levar essa palavra a todos, em tempo e fora de tempo. Amém? E assim como o evangelho não se encerra na crucificação de Cristo, perdão, pastor está com trava-língua. A adoração a Deus, ela não se encerra no amém. Amém? Ela não se acaba na bênção apostólica. O culto ao Senhor não deve terminar no amém, mas ele deve continuar com o nosso compromisso a Deus durante toda a semana. Não somente apenas separar um dia ou dois para adorar o Senhor, para cultuar o Senhor. Quem está entendendo? Infelizmente, amados, tem pessoas que limitam a sua adoração, a sua devoção a Deus, somente quando estão no templo. Dão glórias e aleluia com todo fervor, mas estão limitados ao momento do culto. Porém, acabou aquele momento do culto, e desculpa a expressão, parece que os irmãos desligam o disjuntor e deixam de ser crente. A gente vê muito isso
Infelizmente, a gente vê muito isso no nosso dia a dia. E se a gente bobear, a gente vê isso nas nossas próprias vidas. Quando nós deixamos de cultuar o Senhor em todo o tempo. A igreja e o pastor também. Amém? A igreja que vai aí, vai aqui também. É um alerta para cada um de nós. Às vezes é bom um puxãozinho de orelha para a gente. Opa, papai, o que eu estou fazendo de errado? Amém? O número de cristãos no Brasil, ele cresceu bastante. Mas nós não vemos uma sociedade transformada porque muitos estão limitados a cultuar o Senhor dentro do templo. Mas quando voltam para suas casas, né, eles se esquecem. Limitam o adorar a Deus dentro de 4 paredes. Aí quando saem do culto, parece outra pessoa que até assusta. Brigam, xingam, falam coisas que não tem nada a ver. Vivem em contendas. Está entendendo? Amém? Para alguns cristãos existe uma dualidade em seus comportamentos. Alguns eles querem dividir as suas vidas numa vida cristã e numa vida secular. Mas isso não é possível, amados. E eu pergunto à igreja e cada um que está me ouvindo essa manhã, quantas vidas nós temos? Uma só. Não é isso? Mas alguns querem viver como se tivesse uma vida dentro da igreja e uma outra no mundo. E reforçando uma notícia para os irmãos. Só existe uma vida. Amém? Há pedidos? Olha para a pessoa que está perto, próxima a você, e fala para ela, só existe uma vida. Amém? Então viva para glorificar o Senhor. Amém ou não amém? Você não pode querer viver com o pé na igreja e com o pé no mundo. Diante de Deus você tem um comportamento. Mas diante dos homens você tem um outro comportamento. Viver dividido assim, você fica sujeito às investidas do inimigo de nossas almas. E isso é um perigo. Muitos concentram a sua espiritualidade, sua devoção a Deus, enquanto estão dentro do templo. Mas quando estão fora, esquece tudo que foi falado. Tudo que foi ensinado e se voltam ao seu cotidiano, né, da sua vida secular fora do templo. Sua casa, sua escola, seu trabalho. Esquecem tudo que foi falado. Infelizmente, amados, não se escandalizem com o pastor. Muitos se esquecem do próprio Deus. Amém? O pastor está falando besteira? Não. É o que acontece, amados. Não é isso? Eu acredito que o pastor não está falando besteira porque foi o próprio Deus que deu essa palavra. E Deus não fala besteira. Amém? A nossa fé, a nossa adoração, conforme eu estou sendo repetitivo, não pode ser limitada apenas ao nosso espaço dentro do templo. Tem pessoas que se vestem como cristão e vão aos cultos. Bonito. Mas no final, depois do amém, chegam em casa, tiram as suas vestes de cristão e não são mais crentes. Tem todo tipo de comportamento, menos o comportamento de devoção a Deus. Quem está entendendo? Infelizmente, muitos nem precisam chegar em casa. Falou amém, já estão... Opa, acabou meu compromisso. Então vamos fazer tudo que tem que fazer. Semelhantemente, uma pessoa que vai
uma sessão de fisioterapia. Ela passa 1 hora ali, fazendo tudo certinho. Sua postura está perfeita durante 1 hora. Mas sai dali, vive as 23 horas de qualquer maneira. E ainda reclama que a fisioterapia não está dando resultado. Tem pessoas que fazem isso com Deus. Passam aquela hora, amém, glória, aleluia. Mas as outras horas passam de uma forma que parece que nada foi passado. Amém, amados? Tem pessoas que, infelizmente, estão dentro das igrejas, mas estão tão preocupadas com tantas outras coisas, mesmo dentro da igreja, que já deixaram de adorar a Deus há muito tempo. Amém? E Deus não quer isso. Essa semana, quando Deus me deu essa palavra, sinceramente eu fiquei pensando o que eu ia fazer com essa palavra. E perguntando a Deus. Porque presenciei algumas situações que mexeram comigo. Eu perguntei a Deus, o que eu faço? E Deus falou, compartilha. Compartilha com todo aquele que pode ouvir. Amém? Então eu digo como Jesus falou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Amém, igreja? No culto da semana passada eu falei sobre o céter de Deus, de você, do esconderijo do Altíssimo, um abrigo, um lugar para você fazer morada, não apenas visitar. Quem lembra disso? Porque quando você abriga no esconderijo do Altíssimo, você pode descansar. Ainda que tudo ao seu redor seja tempestade, ventos, você pode até molhar os pés, mas você está seguro. No esconderijo do Altíssimo você descansa. Quando você habita no esconderijo do Altíssimo você descansa. Mas quando você só visita, você corre o risco de molhar todo o seu corpo e a sua alma e ser levado pela correnteza. Quem está entendendo? Amém? Coloca para a gente, Júnior, está trocando o nome do profeta. Isaías 55, 2, 3. Diz a palavra de Deus. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Aleluia! Esse é o convite de papai a cada um de nós. Então aproveite enquanto há tempo. Amém? Olha para a pessoa próxima para você e fala para ela. Esse é o convite de papai. Aproveite enquanto é tempo. Amém ou não amém? Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as suas forças. Esse é o primeiro mandamento. Nós lemos isso no início do culto. E nós precisamos entender de uma vez por todas que somente ao Senhor Deus nós devemos adorar e fazer a sua vontade. Amém? Não é só apenas falar Senhor, Senhor, da boca para fora, mas sim com o coração sincero a sua vontade. Faz sentido para você? Amém?
Jesus, em Mateus, no Evangelho de Mateus 7, ele fala que tem pessoas que falam Senhor, Senhor, mas não fazem a tua vontade. Elas até vão à igreja, dão glória, aleluia, falam prodígios, fazem prodígios e maravilhas, mas não fazem a vontade de Deus. E diz a palavra que Jesus não os reconhece, porque não há submissão sincera em seus corações. Podem até fazer sinais e maravilhas, mas seus corações continuam fazendo a sua própria vontade e não se curvam à vontade de Deus. Não se curvar à vontade de Deus é continuar errando. E esse erro leva à iniquidade. A iniquidade é a distorção total do coração e da consciência. Perdão, amados. E é uma desobediência à lei de Deus. Coloca para a gente, Júnior, por favor, para não ficar só nas palavras do pastor. Mateus 7, do 21 ao 23. Ensinamento de Jesus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Amém? Essa palavra dá até um frio na espinha. Triste, né, amados? Infelizmente, tem pessoas que chamam Senhor, Senhor, chamam Jesus de Senhor e Salvador e acreditam nisso, mas não querem seguir os seus preceitos, querem continuar fazendo a sua vontade. Infelizmente, é possível encontrar pessoas com esse comportamento. Elas estão errando porque não existe submissão em seus corações. Não conseguem desvencilhar sua vida com Cristo, com a sua vida do passado, com a sua vida do mundo. Tem até um discurso lindo. Mas na hora de praticar, a realidade é outra. Fazem tudo ao contrário. Amados, não fiquem chateados com o pastor. Essa é uma palavra de alerta para cada um de nós. Conforme eu falei, para a igreja e para o pastor também. Nós devemos ficar atentos para não nos afastarmos do Senhor. A Bíblia ela tem um episódio que narra que quando José e Maria eles foram na festa da Páscoa com Jesus com seus 12 anos, terminado a festa, né? Num caminho de um dia, eles se atentaram que Jesus não estava com eles. Só um esclarecimento, amados. Era comum naquela época as famílias, né, viajarem em caravanas e era comum as crianças ficarem com os parentes, só para não acharem que Jesus e Maria negligenciaram estar com Jesus, mas era comum estarem. Só que eles não atentaram que Jesus não estava com eles. Por que eu estou falando isso, amados? Coloca para a gente, Júnior, antes de eu... Lucas 2, 4 e 5. Perdão, Lucas 2, 44 e 45. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuraram entre os parentes e conhecidos. E como não encontraram, voltaram a Jerusalém em busca deles. Eles achavam que Jesus estava com eles, mas Jesus tinha ficado lá para trás. E por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que acreditam, que Jesus ainda está do lado delas. Mas ela já esqueceu Jesus lá atrás.
Então, o que fazer com isso, amados? Volta. Volta. Porque Jesus está de braços abertos esperando. Amém? Nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Conforme eu falei, uma passagem que entristece, porque muitos estão entristecendo o Espírito Santo. Coloca para a gente, Júnior, por favor. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, nos quais estáis selados para o dia da redenção. Nós temos que ficar atentos, porque esse é o selo do Espírito Santo. É o selo que nos fará ser reconhecidos para a glória. Amém? Amém ou não amém? A Bíblia tem alguns relatos do afastamento do Espírito Santo de uma pessoa, como aconteceu com Sansão. E disse ela, Juízes 16:20, Dalila falando, né? Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse, sairei ainda esta vez, como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Espírito se tinha retirado dele. Que coisa triste, amados. Deus já havia dado sinais da Sansão através das investidas de Dalila. Sansão estava errando demais e no final ele comete um erro maior ainda, né, de revelar o seu segredo de Nazireu a Dalila. Vocês conhecem a história, né? Ela corta seus cabelos, ele perde a força, fura os olhos dele. A Bíblia relata que no final, nos momentos finais de Sansão, houve uma oração e arrependimento. E ele foi redimido, conseguiu até matar mais filisteus em morte do que na sua vida. E ele foi redimido. Mas tem pessoas que não têm essa chance. E tudo isso poderia ser evitado na vida de Sansão, se ele não tivesse se afastado do Senhor. Quem está entendendo? Um outro exemplo muito triste da história é a história do rei Saul. Ele desobedeceu várias vezes ao Senhor. E diz a palavra que o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E diz a palavra que um espírito mau, o perturbador, né, começou a atormentá-lo, deixando ele em angústia e confusão. Coloca para a gente, Júnior. 1 Samuel 16:14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Notem que quando o Espírito do Senhor se retira de Saul, o mal começa a assombrá-lo mais efetivamente. Amém? Só para deixar claro, amados, a palavra fala, né? Um espírito mau da parte do Senhor. Nós devemos ler a Bíblia de acordo com como ela foi escrita com a cultura da época. Amém? Na época era comum eles acreditarem que Deus é soberano. E se Deus permitiu que acontecesse, então foi Deus que enviou. Mas na realidade esse espírito mau foi quando o Espírito de Deus se retirou e Deus deu permissão. Porque Saul estava sem a cobertura de Deus. Deu para entender? Só para ficar claro. Senão as pessoas acham, pô, mas um espírito mau vindo de Deus? É um espírito que Deus permitiu que acontecesse. É igual hoje em dia, quando você sai da cobertura do Senhor, você perde a cobertura. Então, o inimigo, ele tem a permissão de nos afligir. Até porque nós vivemos nesse mundo tenebroso. Não é assim? Amém? A igreja está dormindo? Desperta tu que dormes. Amém? Tanto Sansão quanto Saul, eles experimentaram um afastamento trágico de Deus. Sofreram as consequências, um total apagamento da experiência com relacionamento e comunhão com o Espírito Santo em suas vidas. Sansão, conforme eu falei, ainda teve a oportunidade de se redimir através do arrependimento. Porém,
Nem todos conseguem. Eu não estou dizendo aqui, amados, que você não deva se divertir. É até bom que você se divirta, é bom para a sua saúde mental. Mas existem formas e formas de você se divertir, não é assim? O próprio Deus instituiu festas. É claro que elas tinham propósitos, mas não é como você se divertir. Ou melhor, não é você deixar de se divertir. É como você vai se divertir e onde você vai se divertir. Agora, todo sábado, quase todo sábado, estão fechando uma rua paralela lá de onde eu moro para a questão do carnaval. E é uma bagunça só. Eu sei o que acontece. E o que o pastor vai fazer lá? Estão entendendo? Tem lugares que não são para você frequentar. 1 Coríntios 10, 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Amém? Ou seja, nós somos livres para fazer o que nós quisermos. Mas nós devemos sempre perguntar: será que é o certo? Devemos sempre perguntar: o que Jesus faria nessa situação? Isso faz sentido para você? Bem. O rei Davi, no Salmo 51, coloca para a gente, Júnior, Salmo 51, 10, 12. O rei Davi, ele ora para que o Espírito de Deus nunca se retire dele e que sempre o renove. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Amém? É buscar sempre a presença do Espírito Santo. Buscar sempre estar em comunhão com o Pai. Então, amados, que nós tenhamos essa vontade, esse espírito voluntário de permanecermos no céter de Deus. Porque quando nós permanecemos no esconderijo do Altíssimo, no teu espírito, nós o adoramos em espírito e em verdade, como deve ser a nossa adoração. Adorar dentro do templo, adorar fora do templo, adorar onde quer que nós estivermos, com as nossas vidas e através das nossas vidas. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Adorar a Deus em todo o tempo, adorar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Amém? Que são esses os verdadeiros adoradores que Deus procura. Que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Olha para a pessoa próxima para você e fala para ela: adore a Deus em espírito e em verdade. De todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu corpo. Porque são esses adoradores que Deus procura. Amém? Vamos ficar de pé, queridos? Pai, bendito sejas tu, Senhor Deus, Criador dos céus, do universo e de tudo que há. Criador de toda a terra, Pai de bondade, Deus de todas as nações, nosso Criador, nosso Pai, nosso Deus e nosso Senhor. Pai,
Que essa palavra ela faça morada em nossos corações, Pai amado. Que nossos corações estejam abertos para receber o que o Senhor acabou de falar conosco. Continua nos direcionando, continua nos mostrando, Pai. Que Teu Espírito Santo nunca se aparte de nós. Que nós possamos adorar o Senhor, Pai, em espírito e em verdade. De todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, todo o corpo, tudo que há em nós, adore ao Senhor, Pai. Onde quer que nós estejamos, Pai. No templo, fora do templo, onde quer que nós estejamos, Pai. Continua falando nos nossos corações. Dá-nos um domingo abençoado na Tua presença, direcionado pelo Teu Espírito Santo, Pai. É que eu clamo a Ti, eu Te agradeço, Te peço e Te agradeço. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Erga suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo, desde agora e para todo sempre. Todos digam amém. Tenha um domingo abençoado, abençoador, em nome de Jesus.